E infelizmente para o Rodrigo, a Copa do Mundo de 2026 não estará nos seus planos. Um dia triste para o futebol brasileiro porque a seleção brasileira perde um dos seus principais jogadores para a Copa do Mundo, Rodrigo. Ninguém vai ser crucificado por isso, mas claro que ele deve pensar que ele errou o pênalti no jogo da Croácia, deve querer mudar a história dele em Copa do Mundo. Então assim, o Brasil vai conseguir suprir a ausência do Rodrigo, o que não significa que o Ancelotti não vá lamentar a perda, porque ele jogaria em qualquer posição da frente e é um baque. Eu acho que ele é uma ausência mais sentida para o Real Madrid, pelo Real Madrid, do que pela seleção brasileira. Rodrigo, do Real Madrid, acaba de receber uma das piores notícias possíveis para um jogador de futebol. Uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito. Isso mesmo, ele está fora da temporada e também da Copa do Mundo. A notícia caiu como uma bomba no mundo do futebol e a mídia reagiu imediatamente. Quer saber o que os comentaristas e especialistas estão dizendo sobre isso? Então se liga aí. Gustavo Hoffmann, a gente falou ontem de seleção brasileira, de seleção de maneira geral, dos jogadores que nesse momento começam a pensar em seleção e principalmente em Copa do Mundo. Será que vai se poupar, vai se cuidar um pouquinho mais? E infelizmente para o Rodrigo, a Copa do Mundo de 2026 não estará nos seus planos porque ele teve essa contusão no jogo de ontem. Hoffmann, você estava lá. Conta pra gente, chega mais, Gustavo Hoffmann, pra gente boa tarde. Pra você já boa noite aí em Madrid. Um dia triste para o futebol brasileiro porque a seleção brasileira perde um dos seus principais jogadores para a Copa do Mundo. Rodrigo, ontem contra o Getafe, sofreu uma lesão grave que vai o tirar do restante da temporada e, consequentemente, da Copa do Mundo também. Informação oficial do Real Madrid, publicada há algumas horas, o Rodrigo sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito e a ruptura também do menisco externo. O prazo de recuperação não foi divulgado, mas apurando com pessoas próximas ao Rodrigo, e até pelo conhecimento que a gente tem já dessa lesão também, o prazo normal, e é o que se fala no staff do Rodrigo, é de 8 meses de recuperação. É o prazo mínimo hoje em dia estipulado para esse tipo de lesão do Rodrigo. Há diversos estudos clínicos divulgados nos últimos anos que mostram que 8 meses é o prazo mínimo para você ter a total cicatrização e diminuir a reincidência de uma lesão de cruzado anterior. Antigamente era muito padrão, a gente falava muito em 6 meses, isso mudou graças a novos estudos clínicos. A recuperação varia de jogador para jogador. Com alguns pode até ser um pouquinho mais rápida, por mais que não seja tão indicado assim, com outros pode ser mais demorado. Davi Alaba, por exemplo, levou mais de 1 ano para voltar a jogar futebol. Fato é, o Rodrigo está fora da Copa do Mundo. Agora, há pouquíssimos minutos, na verdade, o próprio Rodrigo divulgou uma mensagem nas redes sociais, ele publicou na sua conta do Instagram. Ele começa com uma citação, mesmo sem entender, eu confio em ti, uma citação bíblica, certamente, e aí na sequência ele escreve: um dos piores dias da minha vida, o quanto eu sempre temi essa lesão. Talvez a vida tenha sido um pouco cruel comigo ultimamente. Não sei se mereço isso, mas do que posso reclamar? Quantas coisas maravilhosas já vivi que eu também não merecia. Rodrigo fora da temporada, fora da Copa do Mundo, uma baixa importantíssima, tanto para a seleção como para o Real Madrid, que joga nesta sexta-feira e acumula desfalques por lesões e por cartões também. E a gente pensando sempre no Manchester City por conta do Real, mas pensando também em seleção brasileira, o Otávio Felício aqui no chat, que triste que o Rodrigo não vai jogar a Copa do Mundo, né? Mas aí tem aqui, ó, o Jorge Gomes, é triste, mas o Brasil tem jogadores à altura para substituir ele. Mas, ô Léo, quando a gente fala no Rodrigo, a gente fala num jogador ali que já trabalhou com o Ancelotti. Sim. É um jogador que faz direita, faz esquerda, faz meio. É um cara meio que um coringa ali também para a seleção, né? Numa Copa do Mundo, competição que você pode chegar à final agora, fazer 8 jogos, perder um jogador que faz qualquer posição de uma linha de ataque é uma perda gigantesca, cara. Um jogador que jovem, mas já tem experiência de Copa do Mundo, você sabe que pode contar com ele, né? Como você destacou, o técnico já conhece, já sabe como trabalhar com ele, como usar. Além da perda pessoal, né, sabe? O Rodrigo... E assim, ninguém vai ser crucificado por isso, mas claro que ele deve pensar que ele errou o pênalti no jogo da Croácia, deve querer mudar a história dele em Copa do Mundo, a parte boa, se é que existe uma, é que ele tem carreira para jogar mais Copas do Mundo, tem carreira, tem bola e tem tempo para isso. Mas hoje é o tipo da coisa que não vai consolá-lo, né? Para a seleção é ruim,
Mas a seleção tem muita peça nessa função, né? Se pensar do Rodrigo como jogador do lado direito, tem jogador bom nessa posição que ainda vai ficar fora. Então, assim, o Brasil vai conseguir suprir a ausência do Rodrigo, o que não significa que o Ancelotti não vá lamentar a perda, porque ele jogaria em qualquer posição da frente e é um baque. Bota na tela aí para o Fã de Esportes conferir um pouquinho desse Rodrigo, a ausência do Rodrigo, né? Quando a gente fala na ausência do Rodrigo, quanta falta ele faz para o Real Madrid e quanta falta ele faz para a seleção brasileira. Ô, Matheus, me ajuda a responder essa pergunta, porque olha só, aí ó, nessa temporada, depois dessa lesão, olha os números dele aí, ó, como titular, foram 10 jogos. Claro que o momento dele não é o melhor momento. Teve aquele começo de temporada com o Xabi Alonso, que ficava ali revezando com o Vini e tudo mais. Faz muita falta para o Real? Faz mais falta para a seleção? Qual que é a resposta correta, se é que tem uma? Sinceramente, eu vejo os dois da mesma forma, porque se a gente pensa no Real Madrid, ele é um cara responsável ali pela articulação junto com o Mbappé, junto com o Vini, podendo fazer uma função de falso 9, eventualmente, numa ausência do Gonçalo Garcia ou de outro jogador que possa atuar um pouco mais à frente. E na seleção brasileira, taticamente, é extremamente importante, porque numa seleção do Ancelotti, onde você tem Vinícius, você tem Rafinha, jogadores de velocidade, o Rodrigo funcionava muito com o Bruno Guimarães como esse apoio à triangulação que acontecia pelo lado do campo. Então ele aparecia por dentro, às vezes, não necessariamente como um 10 clássico, mas como um apoio, um suporte, uma linha de passe para dar continuidade na jogada, para fazer o jogo sair de um lado para o outro. É um cara extremamente inteligente, tem uma visão de jogo privilegiada e é uma baixa significativa pensando em Copa do Mundo e em eventual conquista de título. E para o Real também é Mbappé, é Rodrigo, ou seja, as opções que o Arbeloa tinha, pelo menos, estão indo para o espaço. Para o jogo contra o Celta só tá o Gonçalo, o Mastantuono tá fora, tá suspenso, o Mbappé tá lesionado, o Rodrigo tá fora, só tá o Gonçalo. Olha lá. Aí você falou Gonçalo, você falou a palavra mágica. Ele gosta. Agradeça ao Xabi Alonso. Aí, ó, tá vendo? O Xabi Alonso lançou ele lá. Pois é, eu tava até procurando aqui, né? Por isso tudo, eu acho que ele é uma ausência mais sentida para o Real Madrid, pelo Real Madrid, do que pela seleção brasileira. Pela ausência de quantidade de opções e qualidade de opções. É o Vinho, o Brahim e o Gonçalo ainda, poderia facilitar um pouco mais, né? Pra sexta tem o Vini, o Brahim e o Gonçalo. Só que eu acho que em termos de objetivo, para a seleção brasileira, a baixa talvez seja mais pesada, porque o Ancelotti contava com ele como um homem de confiança. A gente tem confiança, mas assim, eu acho que o Brasil tem peças, aliás, tem peças em quantidade para o ataque em geral. Mais que o Real Madrid, né? Mais que o Real. Mais que o Real Madrid. É por isso que eu estou colocando, que pesa mais a ausência dele para o Real Madrid, que está aí correndo por título espanhol. Ontem foi uma derrota que dificultou muito essa caminhada, mas ainda tem chance, que tem aí jogos importantes pela Champions com o City pela frente. E ele é um jogador com experiência de grandes competições, decisivo em grandes competições, que é muito importante no contexto do Real Madrid. Para a seleção, você tem, como o Léo disse, muita gente brigando por vaga. E é claro que se você tem um jogador que é de confiança do técnico, facilita, né? Você já sabe que você pode contar para tal e tal situação. Mas o Brasil tem hoje, inclusive, né, para alguns ainda, a possibilidade de um Neymar e tal aparecer, que seria um jogador nessa faixa de campo. Matheus Cunha também. Tem outros, Matheus Gerou Cunha, um jogador que discussão tem sido isso. convocado e tal. Eu vou aproveitar, Eugênio, que você tocou nesse nome aí e tudo mais, mandar lá pro Gustavo Hoffmann. Posso meter meu bedelho aí, Luciano? Eu ia mandar pra você mesmo, porque eu sabia que você ia querer falar sobre isso. Manda lá. Então, sabe por quê? Porque na seleção brasileira, o Ancelotti, como ele queria escalar o Rodrigo, o Vini, vinha dando cada vez mais espaço pro Estevão, tem o Rafinha, o Matheus Cunha. Eu acho que a ausência do Rodrigo agora pode fazer com que o Vinícius Júnior volte para o lado esquerdo. O Brasil vinha jogando com o Rodrigo pela esquerda, onde ele prefere jogar, e o Vinícius de atacante central. Eu acho que isso pode promover essa mudança. Vinícius na esquerda, para jogar talvez com o Matheus Cunha, como esse falso 9, por mais que ele não seja um atacante central, Rafinha e Estevão, por exemplo, tá? Eu acho que isso pode acontecer. Quem sabe agora, já na janela, na próxima data FIFA, a gente veja uma mudança nesse sentido. E tem o próprio João Pedro, né? Tem o João Pedro, um dos nomes, né? Que essa posição ainda tem uma
algumas dúvidas dessa certeza se ele vai levar o João Pedro ou não, né? Porque Estevão, por exemplo, é um cara que com certeza ele vai levar, assim como o Vini e tal, e o Rafinha. Que situação triste para o Rodrigo. Agora é torcer para que ele tenha uma boa recuperação e volte ainda mais forte. E você, o que achou dessa notícia do Rodrigo fora da Copa deste ano? Ele vai fazer falta para a seleção? Comenta aqui embaixo. Se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma atualização sobre o mundo do futebol. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.